Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso admirável novo podcast brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande ter vocês participando aqui com a gente. E hoje o nosso convidado especial é o nosso querido Heraldo Tapajós, pastor Heraldo Tapajós. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Book. Rapaz, tudo bem? Continuo muito melhor do que eu mereço, muita coisa boa acontecendo. E bom estar com vocês, viu? Beleza, é um prazer muito grande. E aqui com a gente também está o meu amigo, companheiro de podcast, Thiago Bentes. Boa noite, Thiago. Fala, Book, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Heraldo, vou começar aqui com uma curiosidade. Tu já ouviu falar de um filme chamado Brincando nos Campos do Senhor? Não, por essa cara Não. aí. Não, nunca ouviu falar? Não. Nossa, tu arrancou essa do arco da... Olha, o Brincando nos Campos do Senhor é um filme, assim, meio de aventura, meio de drama e tal, ali de 91. No filme, é o filme do Hector Babenco, né? Então, mas é um filme americano também, gravado em parte no Brasil. Ele tem Daryl Hannah. Sabe quem é Daryl Hannah? A Daryl Hannah trabalhou ela trabalha em Kill Bill. É aquela mulher que a Beatrix Kiddo, ela vai lá. Eu acho que é ela que arranca o olho, né? Ela passa a ter um... Não sei se já assistiu Kill Bill? Já assistiu? assisti. Tem o volume 1 e o volume 2. Kathy Bates. Tu lembra da Splash, Uma Sereia em Minha Vida, da década de 80, Olha com só. Tom Hanks? Cara, esse eu lembro. É Ela é a aquela sereia, que fazia a sereia. Ela é a sereia. Isso aí. Filme da minha infância. Cara, que coisa, cara. É um filme de sessão da tarde, né? É um clássico. Exatamente. É aquela atriz lá. Wall Street também, Poder e Cobiça com o... Como é o Sheen lá? Não sei o que Sheen. Não é o Martin Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen, filho do Martin Sheen. Filho do Martin Sheen. Eu acho que é também com o Michael Douglas, né? Esse filme. É com ela, Daryl Hannah. Aí tem no filme a Kathy Bates, que trabalha em Titanic, Tomates Verdes Fritos. Ela faz uma participação em The Office. Tom Berenger, que foi um galã do passado. John Lithgow e outros aí. Então, cara, tem uma parte lá, tem uma cena desse filme que eles gravaram, acho que no antigo campo de pouso de Benevides, não é isso, Book? Campo de aviação, exatamente. No antigo campo de aviação em Benevides. E aí eles precisaram pegar umas crianças feias que tinha lá para fazer figuração. E adivinha só quem aparece nesse filme? Exatamente. Jonatas Book. Jonatas Book. O nosso amigo mais hollywoodiano que existe. Não sabia disso, Na verdade... Cara, não sabia. Mas eu vou ninguém ter que sabe pedir disso. aquele autógrafo agora. Ninguém sabe. Inclusive eu assisti o filme depois. É uma cena de pouso, assim. Não dá pra tu dizer assim, olha, tá ali o Book, sabe? Mas quando tu vê as crianças correndo ali, tu sabe que o Book falou a verdade. Realmente tem essa cena lá. Aí acho que o avião tá pousando e as crianças saem correndo. O avião tá subindo, as crianças saem correndo, uma coisa assim. É alguma coisa assim. Rapaz, esse filme aí, e grande parte dele foi naquela área lá, né? Então, nós morávamos numa propriedade distante do centro de Benevides. A gente tinha plantação de melancia, milho, feijão e tal. E a gente tinha alguns hectares lá. E aí, um belo dia, a gente começou a ver esse avião pequeno, acho que era um monomotor que eles usavam, que tinha uma pintura lateral e uma gravura. E aí, quando a gente viu, começou a saltar paraquedistas desse avião aí, na nossa propriedade e arredores. E aí eu era molequinho, né? Bem pequeno mesmo, eu saía andando nos roçados lá, nas coivaras que os caras faziam, as carvoarias que tinham lá na redondeza, saía descalço por lá, comendo tucumã, roendo tucumã, cortando a canela na tiririca, né? E empinando pipa nas férias. E aí eu comecei a ver, para mim era extraordinário, né? Vendo os caras de paraquedas pousando ali naquela área. Aí eu comecei a acompanhar os paraquedistas. Aí eu fui parar lá no hangar desse extinto campo de aviação que foi construído pela extinta Missão Batista, que existiu em Benevides antes da Palavra da Vida, a Confraternidade Batista. Que foi assim que a minha família foi parar em Benevides. O papai foi comandar o orfanato batista que tinha na época. E aí... Quando eu vi, eu tava no meio dos caras. Eu fiquei andando do lado dessa atriz aí, eu nem não tinha nem noção que era ela.
E aí eu fiquei no meio desses caras, eu não sabia nem direito o que estava acontecendo, eu só fui entender isso depois de muito tempo. É um filme antropológico, inclusive. Eu relembrei dele numa das matérias quando eu fiz Projeto Marcos. No PV, um dos professores usou ele. Um filme quase antropofágico, né? Porque eu acho que eles mantêm os missionários presos lá. Cara, eu lembrei, eu dei um Google aqui, e eu imagino que os ouvintes vão fazer a mesma coisa, né? Ouvindo essa história, vendo se o book aparece aqui. E aí eu lembrei que no seminário o professor de antropologia usou comigo. Exato. O Fabrício pediu pra gente assistir esse filme. Pois é. Grande parte dele foi... Eles sobrevoaram aquela região ali. Eu acho que eles chegaram a sobrevoar até o Tauá. E fizeram filmagens por ali. Tem participação de ator... ator global da época, né? Eu acho que já até faleceu. Eu esqueci o nome dele, um que... Ele faz o papel de um padre lá. Ele já fez o filme do Virgulino, Lampião. Esqueci o nome dele. Mas enfim... Esse daí eu não sei quem é. Pois é. Então, se alguém... A gente... Poxa, será que eu conheço alguém que já apareceu em filme de Hollywood? A gente não sabe nem se o Book aparece de fato mesmo, porque é difícil identificar, até pela qualidade da imagem da época. Mas a gente sabe que ele participou. Eu tava lá pelo set de filmagem, sem saber o que tava acontecendo, correndo descalço lá, só de shortinho no meio da galera. Curioso com os paraquedistas, né? Não, Book, peraí. Um filme na Amazônia, um Benevidência, que nada tinha a ver com indígena, era para ter algum destaque no filme, Book. Pra te Não ver, é possível, né? Não. Pois é. Porque o que me levou até lá é porque era a primeira vez que eu estava vendo um paraquedista ao vivo, e a minha curiosidade era como esses caras chegam ao chão, o que acontece quando eles pousam ali. E aí eu fui seguindo eles. Eu queria ver como era que eles pisavam, se eles pousavam com mais impacto, enfim, Como um é que bocado de era, coisa né? que passava. Coisa de moleque, assim. E aí eu corri para lá, para ver. E aí foi a primeira vez que eu vi os caras pousando. Vinha assim, naquela direção assim, né, meio inclinada, assim, e aí quando tocava no chão eles ainda davam aquela carreirinha, né, para amortecer o impacto. Aí eu olhei aquilo, nossa, então é assim, é o máximo. E aí eu fiquei lá, fiquei zanzando pelo meio dos caras. Todos os dias que os caras estiveram por lá, equipe, eu andando lá pelo meio deles. Se eu encontrei certo aqui, o padre lógico era o Nelson Xavier. Isso, esse aí. Ele faleceu em 2017, se eu não me engano. Mas eu acho que ele faleceu em 2017. Mas é só dar um Google. Pois é, rapaz. Então, olha aí, Heraldo. Reverência, por favor, diante do artista. Um artista, um herói, um homem. Um herói diferente. Um herói diferente. Eu vou ter que assistir esse filme de novo agora. Tem que assistir o filme. E agora eu vou te perguntar, que tipo de filme que tu gosta, cara? Cara, eu gosto. Cuidado que o pessoal da tua igreja vai ouvir. Na realidade, eu gosto muito de filme, cara. Muito de filme. Vários gêneros, né? Comédia, filme de ação, mas ultimamente, nos últimos 10 anos, eu tenho consumido muito filme de ficção. Ficção científica, né? Qualquer tipo de ficção, né? Eu acho que eu peguei essa onda aí da Marvel, e aí veio influenciando outros filmes desse tipo, e meu filho crescendo e assistir as coisas junto comigo também. Então, qualquer tipo de ficção científica eu estava vendo, estava assistindo. Entendi. E diz aí uns títulos aí que tu assististe, de ficção dos últimos tempos. Assistiu Duna, por exemplo? Assisti Esse agora? todos esses da Marvel também. Foi mesmo? O que tu achou dessa saga da Marvel até acabar? Eu acho que acabou, essa que acabou agora, que é o Endgame, né? Ou é o Ultimato? Endgame, né? Que é a batalha final com Thanos, né? Uhum. Cara, esse aí eu acompanhei tanto os filmes quanto as séries, né? Uhum. Antes de eu entrar no seminário, enquanto eu estava no seminário, eu não acompanhei muita coisa. Então, na saída do seminário, quando eu fui para Bragança, a galera já estava consumindo filmes de super-heróis lá. Lá em Bragança não tinha cinema, então quando alguém conseguia comprar um filme, a gente ia para casa do pastor e ficava assistindo. Então, os primeiros filmes da Marvel naquele tempo eu assisti lá. Uhum. E eu vinha
consumindo, vinha assistindo as séries que completavam os filmes e acompanhava a ordem cronológica. Chegou o dia do último filme da batalha final contra o Thanos, e os Atletas de Cristo, aqui de Belém, eles fecharam uma sessão no cinema lá no Metrópole. Aí eles pediram para eu dar uma palavra lá antes de começar o filme. E aí eu tive essa experiência, assim, eu me preparei por uma década para aquela mensagem de 5 minutos. O filme, ele atendeu completamente a nossa expectativa, assim. Pessoas que estavam acompanhando e tal. Aquele filme foi muito bom, muito, muito interessante. Muitas relações dava para fazer com a vida, com a relação entre os super-heróis, mas de poder curtir também. Meu filho já entendia, meu filho estava sentado junto comigo. Eu vim assistindo alguns filmes também, e eu nunca tinha ido numa pré-estreia, até que esse ano eu fui na pré-estreia do Doutor Estranho. Não curti. Doutor Estranho. Esse Doutor Estranho 2, tu não gostou? Não, cara, não gostei. Eu não assisti. O que tu não gostou? Eu acho que eu envelheci. Tenta não dar spoiler. Eu acho que eu envelheci. Eu acho que nesse processo, assim, eu tava lá e... assim, para eu começar a assistir esses filmes da Marvel, quando eu tava namorando, a Denise acompanhou a saga Crepúsculo no cinema. E ela pedia para eu ir junto. Eu ia por causa dela. Quando terminou o filme, eu falei, agora vai começar os filmes da Marvel, você vai comigo. E ela veio assistindo. Cara, a gente estava cansado, morto de cansado, tinha tido programação na igreja, e a gente chega lá no cinema e vê um monte de coisa assim que fugia bastante da história do filme, assim, da história dos outros filmes, porque a ideia é que ele abra um novo arco, que comece novas relações, né? Uhum. E a gente vendo aquilo, meu Deus, vai começar tudo de novo. E esse filme, ele foi um filme um pouquinho mais curto, então deu a impressão que algumas coisas não foram tão bem explicadas, alguns personagens não foram tão bem introduzidos. Uhum. Eu acho que a Wanda foi o ponto alto desse filme. Uhum. Agora, as outras coisas, para mim, deixou muito a desejar, assim, do que eu estava esperando, a expectativa, até a expectativa que fizeram com as participações com os outros atores, qual relação ia poder ter com os outros heróis da Marvel, que agora, por alguns acordos, iam poder entrar nesse filme. Aí ficou aquela sensação, assim, que podia ter sido muito melhor esse filme, sabe? Eu criei muita expectativa em cima dele, e aí a gente decidiu, eu vou acompanhar ainda, né? Matheus ainda gosta, mas eu vou acompanhar de casa agora, com calma. Tem mais esse sufoco. Eu acho que eu esperava ver mais multiverso no filme. Isso é uma coisa que eu esperava. E eu acho que quando passou, as coisas passaram de maneira muito atropelada. Eu acho que o Doutor Fantástico lá, por exemplo, ele decepcionou um pouco. Mas... Cara, aí já é spoiler, né? Não, pô. Eu não assisti. Eu não vi. Não sei se eu vou conseguir ver ainda. E agora tu falaste aí sobre a saga Crepúsculo, né? Tu assistiu a saga inteira, foi? Cara, assisti. Tudo para conquistar minha esposa. Fingindo que não gostou, olha, Book. Não, teve... Calma, Heraldo. Qualquer lugar que tu pisar agora é perigoso. Eu tenho uma curiosidade. Eu disse que eu gosto de romance. Eu gostava, tava lá do lado dela. Mas eu lembro de... Acho que foi o segundo filme que a personagem principal ficava dividida entre o vampiro e o lobisomem. O lobinho lá. Uhum. E era um triângulo amoroso mesmo. E eu lá no meio disso. E a gente foi com um casal de namorados, um casal de amigos que eram namorados também. E aí eu olhando assim, eu falei, ela colocou a gente aqui para ver uma mulher com 2 caras e eu tô aqui vendo isso. Aquele período do filme foi uma cachorrada, né? Tu acompanhou tudo, Book? Mais ou menos. Não, sério, eu não acompanhei assim. Eu assisti o primeiro. Né? Eu assisti o primeiro no cinema com uns amigos da época. Eu fui sem saber nem o que era. Eu fui pela galera, assim, um dia que a gente vai se encontrar. E aí, depois de alguns minutos de filme que eu comecei a perceber que era um filme que se tratava sobre vampiro. Mas eu tenho 2 curiosidades para te perguntar sobre esse filme antes que o Thiago passe para mais assuntos aí. Um é, o que tu achou daquela coisa de vampiro brilhar no sol? Cara, não fez o menor sentido para mim.
O vampiro não morria, virava purpurina, né? Fez um verdadeiro assassinato às literaturas clássicas, né? Não, é um absurdo, cara, é um absurdo. Ó, a segunda curiosidade, o que tu acha de um jovem que vai pro cinema assistir Crepúsculo mais de 3 vezes o mesmo filme? Que, por sinal, é sua ovelha hoje. Eu nem Minha pisei no ovelha. cinema. Mas ele ia sozinho. Olha, Em qualquer caso, ele tá muito errado, cara. Em qualquer dos casos. Eu não sei nem quem é. É um benevidência guerreiro também, olha, já deu uma pista. Tá, tem 2 lá na igreja. Eu vou conversar com eles. Vou falar de púlpito, né? Até hoje, o grupo de amigos ainda procura entender como ele conseguiu assistir o mesmo filme 3 vezes no cinema. E ele defendia, não, mas vocês têm que ver que é um filme legal, é porque vocês não estão entendendo. Se ele defendia desse jeito, já sei quem é. É isso mesmo que você pensou. O mesmo que debateu com a gente, né, na PIB de Benevides há muito tempo atrás, defendendo o Restart. Não, quem é, Book? É o nosso querido. Eu vou falar o nome dele como o pai de um dos nossos amigos gosta de chamar. A gente tem uma amizade muito legal com o pai dos nossos amigos, né? O pai do Dot, o Júnior. A gente chama ele de Souza Júnior, é assim que está escrito no Facebook. Ele tem mania de chamar todos nós conforme a descrição do Facebook. Aí, quando ele vai falar comigo, ele fala assim: fala Jonathan Book. Aí, quando ele vai falar da sua ovelha, ele fala assim: fala Miguel Gomes ou Bibi. Foi o Bibi, cara. Abraço, Bibi. Poxa, Bibi. Abraço, meu amigo Miguel. Gente, não é mais Bibi. Já. Não é mais Bibi. Miguel. Acho que é importante pontuar. Miguel. É Miguel. Um abraço para ele, viu? Abraço. Não é mais Bibi, então. Desculpa. É Miguel Gomes. Miguel Gomes. Senhor Miguel. Cara, faz muitos anos que eu não vejo o Miguel, cara. Cara, a gente esteve juntos agora. Quando foi? Essa semana agora. Acho que foi anteontem. Não, foi sábado. Estivemos juntos sábado. Tempo bem legal. Com ele e com a Sofia. Ah, que bacana. Heraldo, dando de mochila pra sacola aqui. Tu fez seminário onde? Tu falou ainda agora do seminário. Tu fez seminário onde? Fiz na FATEB, cara. Ali do lado do Shopping Castanheira. Ali do lado do Shopping Castanheira. Como é que foi? Como foi estudar lá, cara? Eu tenho essa curiosidade. Eu conheço uma pessoa que estudou lá. Eu lembro, foi uma pessoa que foi do início ao fim, foi o Francisco Helder. Que, inclusive, vou deixar aqui bem claro já que o meu desconvite, Francisco Helder não tá mais convidado. Toda semana eu peço. Se ele quiser, ele pede para vir. Cara, tu queres que eu converse com ele? Não precisa, não. Eu tô falando isso aqui para ver se ele fica com vontade de vir, né? Mas a única pessoa que eu conheci que estudou lá, do início ao fim, foi o Francisco Helder. Eu queria saber como é que foi lá, cara. Como é que era? Tinha uma linha doutrinária clara lá na FATEB, na tua época? Como é que era? São curiosidades mesmo, assim, que eu tenho. Cara, foi muito bom. Por vários sentidos, foi bom e abriu várias portas ministeriais para mim por ter estudado na FATEB. A FATEB, antes de eu entrar, já era vinculada ao MEC, então as aulas já eram à noite. Tive que fazer vestibular para entrar e tal. A minha igreja ainda fez uma carta que não precisava, só que a igreja foi e eu fui lá e entreguei para o reitor, que na época era o pastor Raik, o doutor Raik, que está na PIB hoje. Ele que era o reitor na época, e a gente entregou para ele, então ele tinha um bom relacionamento com os alunos batistas lá. Sim. E, assim, por vários motivos, era muito bom para mim. Eu estudava em outras universidades na época. Eu fazia 2 cursos, aí eu parei um curso para poder iniciar a FATEB. Então, no primeiro semestre eu fiquei levando os 2, aí no segundo semestre ia começar os estágios da FATEB. Aí eu tranquei o outro curso e me dediquei completamente nos estágios da FATEB. E eu completei, assim, um estágio que era para durar 6 meses. Eu fui bem dedicado. E como eu só estudava à noite, então eu consegui completar em 1 mês, assim, eu completei o estágio.
E aí de lá eu fui convidado para ser estagiário deles, que isso não aconteceria se eu tivesse no Palavra da Vida, por exemplo. Então de lá, fiquei 1 ano na Provida como estagiário deles, e depois eu fiquei mais 2 anos como missionário deles, e ainda estudando na FATEB. Né? Então, foi o fato de eu estar na FATEB e a FATEB ser um curso à noite, eu podia ter essa possibilidade. Eu fui me ligando a muitas missões, eu já atuava como missionário, foi o tempo que eu fiz os cursos da Coalizão Brasileira de Esportes, tudo isso fazendo FATEB. E isso é um ponto muito bom. Doutrinariamente, na época, eu tive professores bem ortodoxos, sabe? Assim, na parte de teologia bíblica, teologia sistemática, rapaz, muito bom, coisa de primeira, né? Que muitos colegas meus, porque como era um vestibular teoricamente menos concorrido, teve algumas pessoas que entraram junto comigo e que achavam assim, é mais um curso que eu vou fazer e tal, não deram conta da exigência da produção teológica, né? Ó, eu já estudei na UFRA, na UEPA e estou terminando o federal agora. Cara, a exigência na FATEB era maior, academicamente, né? E o rigor daquilo que era passado para a gente. Os professores que eu tive de teologia sistemática, todos tinham uma linha teológica assim, ortodoxa, reformada, né? Só que eu tive também, e isso também foi muito bom na minha formação, alguns professores que não seguiam a mesma linha teológica. E isso me permitia, porque isso é próprio da academia. E é melhor isso acontecer no ambiente acadêmico do que no ambiente da igreja. De eu ter acesso a doutrinas teológicas diferentes e ter que interagir, conversar, compreender o que estava acontecendo, não entrar em discussões desnecessárias, em briga, e compreender o que o cara está querendo falar sobre o assunto. Então, foi muito importante para mim poder determinar vários conceitos ministeriais também. E super indico nessa realidade aqui em Belém. Realmente, tem muita gente boa que formou na FATEB, muito servo do Senhor que está no campo aí, está abençoando. Tem algumas coisas que também eu aponto que precisavam melhorar, né? Tipo, eu peguei 4 anos na FATEB, foi 4 anos de obra. Eu peguei o finzinho da obra do pórtico e depois o início da obra do BRT. E demorava muito para chegar lá, né? Então perdia muito tempo nesse deslocamento para a FATEB. Além disso, a FATEB, por ter esse foco mais universitário, então eu não tinha muito um ambiente onde tinha um grupo de pessoas que ia sentar e conversar comigo sobre a minha vida, sobre as áreas da minha vida. Então, aonde eu precisei ter isso? Na missão, na Provida e na igreja local. Então, quando alguém entra sem o suporte da igreja local e não está servindo no reino, cara, lá os caras não vão conseguir sentar com ele e dar essa orientada. Então, sempre eu digo para alguém que está indo, colado na igreja local, teu pastor precisa estar te acompanhando, alguém precisa estar te cobrando das coisas, porque lá não vão te cobrar, vão cobrar a questão acadêmica. Né? E para mim é a grande questão, assim, porque muita gente que entra lá, às vezes, até perde o foco ministerial por causa disso. Entendi, cara. Então, é variado, não tem... Como é que eu posso falar? Ele não é um seminário confessional no sentido de que ele segue uma linha doutrinária, apenas uma linha doutrinária. Eles vão passar o conteúdo ali, tem uma grade programática do curso, mas há professores de diversas linhas. Cara, sim, tem professores de diversas linhas, né? A maioria deles ou doutores ou mestres. Aí tem a questão a licença de cátedra, né? Que na sala de aula eles podem conduzir. No entanto, ele é um seminário confessional batista, então tem que estar de acordo com a doutrina batista. E aí eles vão tendo essa conversa, só que os professores, assim, eram muito francos, né? Só que eu entendo de tal maneira, tipo, a doutrina batista fala isso, então a gente conseguia entrar em alguns assuntos lá. Então eu tive professores, assim, foi bem variado. Outra coisa também interessante, porque como estava vinculado ao MEC, então a parte básica do curso é um curso de humanas.
Então, tive que ter filosofia, sociologia, né? Que isso me ajudou fora também, no seminário. Entendi. É interessante isso daí, cara. Então, tem essa liberdade lá dentro, mas tem uma coisa disso daí que sempre me dá dúvida, e Book, tu também pode me interromper, por favor. Mas o que é uma teologia batista? O que é uma doutrina claramente batista? Em que sentido a gente é claramente batista? Eu posso te perguntar isso porque tu é um pastor batista, né? Então é mais batista do que eu. É porque eu sou mais novo no meio e tem todos esses outros detalhes. Assim. Eu não sei se cabe antes do Book falar, mas eu ouvi alguma história tua com uma igreja batista. A gente podia ouvir essa história agora? É uma história minha? Não foi, tu não congregou numa igreja batista, Thiago? Eu congreguei numa igreja batista. Congreguei numa igreja batista da convenção. Mas qual foi a história que tu ouviu? Tem tanta história, a maioria não é boa, não. Foi da última vez que a gente conversou e tu falou assim, como foi o processo que finalizou o teu tempo na Igreja Batista, né? Foi um processo... Ah, tá. Então, foi eu vou contar resumidamente, a gente teve algumas divergências lá na igreja, divergências muito mais morais do que doutrinárias. E aí, enfim, a gente acabou saindo por causa disso. Aí ficou isso. Essa foi a nossa experiência, assim, né? Passa por doutrina, mas ela não é a doutrina a parte determinante, não. A parte moral foi muito mais determinante. Eu não sou tão chato com doutrina se eu tô numa outra igreja, sabe? Eu sou muito mais como é que é a comunhão, como é que é a santidade, como é que é isso, como é que é o intuito. Foi essa a nossa questão lá. É uma questão pode ser considerada razoavelmente traumática, mas não me deixou traumatizado também, não. Mas outras pessoas eu acho que em geral ficariam, né? Então foi essa, cara. Foi essa a experiência lá. Experiência na Igreja Batista. E a gente teve a experiência da convenção que a gente teve foi essa, assim, com família. Uhum. Né? Mas agora tu me arrasou, cara. Não, cara. Tô aqui, viu? Chega aqui com a gente. Assim, nós somos uma igreja convencional, pertencemos à Convenção Batista Brasileira. A FATEB, ele é um dos 3 grandes seminários da Convenção Batista Brasileira. E o que diferencia a Convenção Batista Brasileira está muito ligado às doutrinas da Convenção Batista Brasileira e aos princípios batistas. A doutrina tem todo o corpo doutrinário do que a gente precisa seguir, só que o princípio é aquilo que é inegociável e que historicamente e biblicamente a gente sustenta até hoje. Então, quando eu vou explicar para alguém que está chegando na igreja, eu começo a explicar logo para os princípios para ver se compreende, né? Eu acho que dos princípios a gente poderia ressaltar 6 deles aqui. Um deles é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, aquela ideia que na Igreja Batista, eu, como pastor, eu posso ser questionado por qualquer irmão que consiga, biblicamente, fazer perguntas, questionar coisas da nossa prática. Né? E eu até peço para os irmãos, façam isso, porque se eu não souber responder, ou eu preciso pesquisar mais sobre o assunto, ou talvez até esteja equivocado no posicionamento que a gente tem sobre isso. Outro princípio importante para a gente é que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma. Né? Então, nós somos uma igreja congregacional, as principais decisões não são os pastores, é a igreja reunida em assembleia que toma. É muito importante o que acontece na igreja local. Curiosamente, aqui onde é a Memorial, a uns 2 quilômetros, nós temos uma outra igreja batista também, e que fica pertinho de casa. Então, eu tenho um bom relacionamento com o pastor, só que nem eu posso dizer o que a igreja daqui vai fazer, e nem eles podem dizer o que a nossa igreja vai fazer. E, inclusive, nesse sistema democrático, é muito importante a igreja local. Não é a ordem da convenção que vem para a igreja local, porque é a igreja local que forma as convenções. Né? Então, é muito importante
compreender isso, e essa igreja ela é formada por pessoas que foram biblicamente batizadas, que foram regeneradas e salvas por Cristo. Outro princípio também para a gente importantíssimo, ainda mais num ano como esse, é a separação da igreja e o Estado. Uhum. Isso é algo muito importante para a gente. Não é que a gente vai dizer, nenhum membro da nossa igreja vai poder concorrer a cargos públicos. Não, cara, pode concorrer sim. Se o Senhor quer te levantar para isso, aí vá, faça um excelente trabalho. Mas não dizer assim, eu sou o representante da Igreja Batista aqui. Não, nós não queremos isso. Porque o cara que está lá, ele tem que servir a Deus e compreender o que ele está fazendo lá no meio político ou qualquer outra área que ele está. Sim. Então, a gente não vai levantar uma bandeira de um partido ou colocar uma placa na frente da igreja. Essa igreja apoia o candidato tal. Não, porque o reino de Deus é muito maior do que isso. O outro princípio é a absoluta liberdade de consciência. E aí está muito pautada em cima da responsabilidade individual de cada crente, porque se a pessoa ela não quer seguir aquilo que a gente está orientando, aquilo que fecha na doutrina da Convenção Batista Brasileira, cara, ele tem a liberdade de consciência de falar, isso aqui para mim não faz o menor sentido. Beleza, que Deus te abençoe. A gente segue separado aqui. E por quê? A gente já foi muito prejudicado historicamente por isso. Né? Tanto por essa relação da igreja e Estado, tanto por sermos tolhidos pela liberdade de consciência. Tipo, lá no início dos batistas, tem um cara que é o Thomas Harris, e ele era um pastor que também era advogado e tal. Então, lá na Inglaterra, ele escreveu um livro sobre essa importância da separação da igreja e Estado, e ressaltando que ninguém deveria usar o nome de Deus para dizer que ele era alguém importante ou para dizer que o rei deveria permanecer no poder porque ele foi empossado por causa de Deus. Uhum. Então, ele escreveu o livro e ele fez uma dedicatória ao rei da época e enviou uma cópia ao rei. O rei o convidou para um chá e depois disso, Thomas Harris nunca mais foi visto. Então, isso aconteceu bastante assim na história dos batistas. Outro ponto importante é a responsabilidade individual diante de Deus. A ideia é que cada um de nós somos sacerdotes em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, então nós temos livre acesso a ele, temos responsabilidade, né? E o sexto princípio também, muito importante para a gente, é que a igreja ela é autêntica e apostólica. Né? Então, a gente defende a igreja local, esses são princípios nossos. Sobre a questão teológica, eu acho que uma coisa muito importante que, ainda mais hoje em dia, que a gente tem que voltar, é sobre a questão soteriológica. Os batistas da Convenção Batista Brasileira, a gente não resolveu, né? Deixou um assunto lá em aberto, entendendo que a questão, essa discussão soteriológica de calvinistas, arminianos, seria um ponto secundário da fé. É importante, só que ele não afeta a salvação. Porque todos concordam que o Senhor está chamando pessoas ao arrependimento e todos concordam que a pessoa tem que responder com arrependimento e fé, que essa é a conversão. Uhum. Aí, o que vai mudar é a ordem, o que vem primeiro, o que vem depois e tal. Então, na declaração da CBB, a gente tem lá na declaração, na parte sobre a soteriologia, falando sobre o livre-arbítrio, e eles falam sobre a soberania de Deus lá também. Por quê? Por uns séculos atrás, teve um grande racha na Igreja Batista, uma grande discussão, que eram os batistas gerais e os batistas particulares. Então, eles brigaram por muitos anos, até que um dia eles falaram, não faz sentido isso. Não faz sentido nós estarmos brigando por um ponto doutrinário que a gente não resolveu até agora, que a Bíblia ela tem textos que deixam isso claro, e essa relação da soberania de Deus, a relação da responsabilidade individual do ser humano. Então, hoje nós conseguimos ter na Convenção Batista Brasileira pastores que são calvinistas e pastores que são arminianos. Uma coisa importante também, os arminianos da Convenção Batista Brasileira, eles, via de regra, são arminianos de 4 pontos também. 4 pontos como?
Eles defendem os 4 pontos principais do Armínio, só não a perda da salvação. Ah, tá. Eu tive contato com quem defendia exatamente isso. Que eu sempre trago comigo, na verdade, os 5 pontos do arminianismo. Se duvidar, eu tenho por aqui. Então, mas a tua posição qual que é? Cara, Ou não pode falar? Não quiser falar. Eu posso sim. Assim, é muito difícil a gente se fechar somente com a questão calvinista. Eu tendo, quando alguém vai ouvir a minha teologia, aquilo que eu acredito, tem muito cara de uma teologia reformada. Só que eu não vou defender a vida de Calvino, por exemplo, eu não vou defender as relações de Calvino. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu entrei no seminário, tinha um seminarista que falou, olha, cuidado, tem muito professor calvinista aí no seminário. E uma coisa que eu tento mudar aqui na igreja, porque, cara, eu cresci na igreja, e até chegar no seminário eu nunca tinha ouvido falar alguns assuntos como esse, né? Assim, completamente zerado. Eu perguntei para ele, o que é calvinismo? Ele falou, olha, é um pessoal que acredita que nós somos robôs na mão de Deus. E que a gente não tem escolha nenhuma, que Deus toma todas as decisões para a gente. Aí eu falei, cara, eu não acredito nisso aí, não. Ele falou, isso é um absurdo. Como é que a gente precisaria até pregar o evangelho para alguém? Então ele falou aquilo para mim nessa conversa rápida. Eu falei, então vou ficar meio distante desse pessoal. E realmente, eu peguei alguns professores que eram calvinistas. Só que eu percebi que os caras conheciam muito sobre o assunto, sabe? Defendiam, relacionavam muito bem, explicavam bem os textos bíblicos. Eu rejeitei naquele primeiro momento, eu falei, mas eu vou ficar de boa aqui e eu vou ler, eu vou pesquisar. Eu via colegas meus entrando em debate, sabe, na sala de aula. Eu falei, não, eu vou ficar aqui ouvindo e vou estudar. E aí, quando eu cheguei lá no 3º ano do seminário, foi que todos os pontos ficaram claros para mim, assim, sabe? Uhum. O mais difícil para mim foi a questão da expiação. A expiação foi o que eu mais demorei para compreender, o fato da expiação limitada, né? Era mais difícil, assim. Só que quando eu fui ver, assim, eu já tinha uma boa base reformada. Eu só não sabia que era isso. O Heraldo, mas ninguém vira calvinista por estudar pouco. Normalmente quem vira calvinista vira depois de estudar muito. Ou de ser confrontado com alguma coisa muito profunda que normalmente não tinha conhecimento. Tanto que quando tu virou, tipo, pelo menos aceitou os pontos ali, né? Nesse sentido, pelo menos, da soteriologia, pelo que eu entendi, foi lá pelo 3º ano, né? Mas eu não sei, tu aceitou que aqueles pontos eles eram verdade ou tu só ficou claro na tua cabeça? Então, eles ficaram claros para mim e eu compreendi que, na realidade, Calvino só fez o favor de sistematizar esse assunto, né? Uhum. Então, é a mesma coisa quando alguém chega na igreja e fala assim, eu quero aprender a doutrina batista. E aí eu vou tentar explicar para o pessoal, o meu papel aqui é te ensinar doutrinas que são bíblicas, e eu vou te mostrar o processo de interpretação, porque a gente acredita nisso. Por sinal, eu sou batista, porque a Igreja Batista concorda com essas doutrinas também. Uhum. Entendeu? Então, é a mesma coisa em relação a uma teologia mais ortodoxa. Uhum. Cara, eu encontrei isso na Bíblia primeiro. Quando eu fui para a literatura, eu vi que Calvino já tinha sistematizado isso. Entendeu? Então, é difícil para mim, às vezes, eu chegar e falar, eu sou calvinista, né? Realmente eu não sou arminiano, isso eu consigo falar com clareza. Assim, por exemplo, algumas práticas minhas, aí eu já vou tender a olhar mais para o que a gente pode fazer para servir a comunidade, um pouquinho diferente do que, talvez não que os reformadores, porque eu encontro os reformadores fazendo isso. Eu encontro isso Lutero, eu encontro Calvino, mas eu encontro alguns irmãos meus que ficam lutando assim, eu tendo a ser muito generalista aqui. Uhum. Né? Não sei se a gente ia conseguir explicar mais, mas algumas pessoas tendem a romper com a cultura. Uhum. E quando eu olho, assim, até porque
essa discussão de cultura é muito mais intensa, muito mais forte, é muito mais profunda. Muita gente que diz assim, isso aqui, essa cultura, isso aqui é uma cultura bíblica, só que a praxis doutrinária, a maneira como a igreja se organiza, a liturgia da igreja está muito mais ligada a uma cultura dos Estados Unidos lá da década de 50, década de 60. Então, o estilo de roupa não era o estilo bíblico daquele tempo, era o estilo americano da década de 50 e 60. Então, muita coisa do que a gente defende sobre cultura está ligado a isso. Então, em cima disso, né, eu entendo que a igreja hoje precisa servir as pessoas hoje, né? A gente começou a falar o podcast sobre o filme que o Book foi um dos personagens e tal, e eu lembrei aqui do filme que essa é uma das discussões no filme, porque os americanos vêm para cá no filme, no enredo do filme, e isso, por mais que aquilo lá seja uma crítica, isso aconteceu em muitas realidades, e eles acabaram trazendo não somente o evangelho, trouxeram a sua cultura nesse processo. Enquanto o evangelho ele é cultural, o evangelho é religioso. Cristo é muito maior do que tudo isso. O evangelho é religioso? Depende do que tu entende como religião. Eu quero que tu me explique o que tu quis dizer com isso. Tá legal. Eu tive uma viagem recente agora para Portugal. E numa tarde, a gente saiu para praia para se relacionar com as pessoas. Era um treinamento sobre esporte e discipulado. Né? Pessoas que trabalham na Europa com esporte, e aí permitiram a gente estar com eles lá. Então, naquela tarde, tinha uma família portuguesa brincando de vôlei na praia. E eles chamaram o nosso grupo para jogar vôlei junto com eles. E nesse processo de esperar a nossa vez para entrar, eu estava do lado de um jovem, comecei a conversar com ele, e ele a gente encontrou alguns pontos em comuns e tal. Por exemplo, ele já tinha morado no Brasil, tinha mudado para outro país, e aí ele falou assim, eu estou tendo dificuldade agora que eu voltei para Portugal, porque eu sinto que eu não sou daqui, mas eu também não sou brasileiro e eu também não sou da Austrália. Aí eu falei, cara, tu acabou de me lembrar o que a Bíblia fala sobre a ideia de nós sermos peregrinos aqui, a gente está de passagem. Então, eu me sinto assim no meu próprio país. E aí eu explicando para ele isso, e aí falei, olha, aqui tem irmãos meus do mundo todo. E aí ele largou a frase. Me explica isso? Eu não sou religioso. Eu não consigo entender como é que você pode ser irmão de pessoas que não são da tua família. Então, lá eu pude falar sobre a adoção, sobre a graça de Cristo para ele. Só que o conceito dele de religioso é o conceito que eu desprezo. Eu também não sou esse tipo de religioso. Eu não compreendo a religião como comumente a gente usa, aqui no Brasil também, como pessoas que têm um certo ritual religioso, um certo comportamento religioso, que muitas vezes nem pensam por que tem esse comportamento religioso. Então, isso eu não concordo. Isso está muito mais ligado não a uma tradição, mas um tradicionalismo. Só que se a religião for a definição do que é religião, o religar com Deus, aí sim, é um conceito bem mais amplo, né? Então, o evangelho, ele é o religar com Deus, mas ele não é o conceito religioso de estar passando um tradicionalismo para as próximas gerações, para uma fé que não pensa. Não, a nossa fé tem que pensar, a gente está aqui, Deus colocou a gente no mundo, nesse tempo, no Brasil, no século XXI, vivendo uma pandemia que a gente está vivendo. Então, a gente tem que compreender, tem que relacionar, e o evangelho é isso, cara, o evangelho é vivo, o evangelho se movimenta. Então, é fé que pensa e razão que crê. Perfeito. Fé que pensa. Heraldo, vocês começaram a falar aí sobre essa questão de arminianos e calvinistas, sobre reforma e tal, convenção batista. Tu achas que aqui no nosso contexto paraense existe uma boa convivência nesse campo dos líderes em relação a quem é calvinista, quem é arminiano? Cara,
eu conheço muitos pastores que são arminianos e que são calvinistas. E a gente está servindo junto. Eu acho que tem uma frase que é do final do pastor Isaltino. O pastor Isaltino foi um pastor batista que abençoou muito. Infelizmente, eu só fui conhecer o que ele escreveu depois dele morrer. E ele disse que essa relação do evangelho e doutrinas é igual a uma pirâmide. Aqui na base da pirâmide, na parte mais larga, estão as doutrinas comuns da fé, cristologia, a importância da conversão, e aí a gente vai afunilando essa relação, porque conforme vai afunilando, conforme essa pirâmide vai crescendo, vão surgindo as diferenças, diferença litúrgica, diferença de vestimenta, e aqui na ponta dessa pirâmide estariam aquilo que é mais diferente no pensamento, mas esse é o menor, né? Porque quando a gente pensa na igreja evangélica, cara, todo mundo defende, ou se não defende isso, não é evangélico, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Cristo é o Filho e Salvador, todos defendem a Trindade, todos defendem a salvação pela graça em Jesus. Só que nós temos algumas diferenças doutrinárias. A gente não pode deixar que essas diferenças pequenas nos separem no processo. Eu consigo ter comunhão com pessoas que têm opiniões divergentes. Eu posso ter comunhão com essas pessoas. E uma coisa importante também na Igreja Batista, que eu consigo pelo menos ter um bom respeito, e eu estou dentro de Belém, a Memorial está dentro de Belém, é a questão da igreja local ser uma igreja autônoma. Significa que os outros pastores, se eu não estou ferindo a doutrina da Convenção Batista Brasileira, rapaz, eu não tenho porquê que eles venham me questionar aqui. Eu não estou ferindo a Bíblia, entendeu? Eu estou seguindo, eu estou servindo, então eu consigo ter uma boa comunhão com eles. Eu vejo alguns amigos que às vezes não conseguem ter alguma comunhão porque meio que voltam a querer abrir alguns pontos de discussões, sabe? De discussão com outros pastores, com práticas. Cara, a gente tem liberdade para servir. Então, aqui na igreja, a gente segue assim, bem mais leve em relação a isso, focando no crescimento da igreja local, a gente tentando ser uma comunidade unida, que faz discípulos, uma comunidade que quer crescer espiritualmente, que quer servir ainda mais a comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, basicamente é isso, Buto. Uhum. Eu te perguntei isso porque não é nem para causar polêmica, não. É curiosidade mesmo, porque como tu é um dos pastores que a gente conhece, que tem mais proximidade, eu sou batista também, né? Eu sou da convenção. E aí eu imagino que tu estejas assim, bem atualizado por dentro do contexto de como as coisas têm acontecido. E eu tenho essa curiosidade porque, por várias questões, eu me considero muito tranquilo em relação a essas questões também. Tenho as minhas convicções, mas existem algumas questões que têm me levantado algumas observações de rumores que eu escuto, de polêmicas de concílios que têm acontecido, uma certa perseguição da parte de alguns líderes arminianos em relação a quem é calvinista no meio e tal, que para mim, se isso de fato tem acontecido com essa intensidade, eu não vejo nem propósito para isso, né? Acharia um despropósito. E aí eu fico curioso de saber como é que estão essas questões, né? Porque tem também a outra questão dessa questão do ser reformado, né? Que a gente conversou até um pouco sobre isso com o Thiago Marcondes, no episódio que a gente gravou com ele, que meio que se levantou uma moda reformada, né? No meio da galera e tal. E ficou muito evidente ali quando teve as comemorações dos 500 anos, aquela coisa toda. E aí começou aquela febre. E virou meio que modinha, usando esse termo assim mesmo, no meio do pessoal, sobre reforma. E acabou que começaram a levar isso também para um lado chato do negócio. E
chega num ponto assim que realmente se torna um despropósito, que não edifica em nada. E aí gera-se tantas polêmicas desnecessárias. E aí do outro lado eu também escuto muitos rumores, eu escuto histórias de concílios de gente da representante da Cobapa que meio que tem perseguições e questões políticas e tal. Aí é que são curiosidades que eu tenho. Por isso que eu te perguntei, por tu seres um dos nossos pastores, né? Do meio, assim, e tal. Quais são as tuas percepções, as tuas Cara, impressões sobre assim, essa coisa? as mesmas notícias que chegam para ti, chegam para mim. Só que aí, como eu tenho acesso aos casos que eu tenho acesso, às vezes eu consigo conversar com o outro lado, entender o que aconteceu. Cara, tem muito mal entendido aí nesse processo, algumas situações, sabe? Uhum. Existe algum receio, alguns pastores que têm dificuldade, que talvez até aprenderam de maneira equivocada essa. É a relação que a gente já conversou aqui, mas às vezes acontecem maus entendidos, algumas outras situações acontecem. O que me ajuda nesse processo todo, além de nós sermos uma igreja autônoma, é compreender que Deus é soberano. E as pessoas que estão aí, o que tem acontecido, cara, nada está fugindo do controle do Senhor. E a gente segue trabalhando, cara, a gente segue servindo. Muita coisa tem acontecido na nossa vida. Uhum. Então Legal. é possível, sim, cara. É possível servir a Deus e ser uma igreja convencional. Tiago, ser um pastor batista que foi formado na FATEB, como dizia o nosso reitor na época, a casa de profetas, o príncipe do Senhor. Casa de profeta. Príncipe. Mas Príncipe. o Heraldo, e eu tenho duas perguntas ainda. Não duas perguntas ainda. Tenho duas perguntas que eu quero fazer agora. Vou fazer uma primeiro. Mas por que tu perguntou da minha história lá com a Igreja Batista, com a convenção? 2 motivos. Primeiro, da última vez que a gente conversou, tu falou assim, essa história eu tenho que contar no podcast. Pô, mas não era nesse. Segundo motivo, eu precisava de um tempo para escrever o que eu ia falar. Organizar minhas ideias. Louco malandro, né? Ah, eu Nunca fez faço isso? isso às vezes. Ah, tá. Tenho Eu muito não, problema para me concentrar. não faço esse tipo de coisa, não. Eu não vou notar mesmo. Outra coisa, Heraldo significa tesouro? Eu acho que não. Heraldo significa o quê? Tá. Heraldo é o nome do meu pai. Aham, Por isso minha mãe me deu esse nome. aham. Mas o que significa mesmo, eu não sei. Tu descobriu isso onde, hein? Não, porque é o seguinte. Perdão, Heraldo. Tesouro não, cara. Eu me confundi, perdão. É arauto, né? Eu até outro dia eu comentei. Outro dia não, ontem eu comentei com o Book. Eu falei, eu acho que vou fazer essa pergunta pra ele. Eu confundi as palavras em inglês. É porque heraldo, eu acho que vem de herald. Sim, eu acredito que sim. Eu sempre imaginei, né? E herald significa o mensageiro, arauto. Sim. É isso. Por isso que tem muitos jornais que são, sei lá, não sei o que, Herald. Lá tinha muitos Lá nos jornais Estados antigos Unidos. nos Estados Unidos que os jornais, ou então The Herald, entendeu? E Ah, Heraldo, entendi, cara. eu acho que Heraldo vem disso, cara. E eu acho que se for, é o arauto, cara, o mensageiro. É É, cara. profético isso? Isso é profético? Cara, eu recebo. Não, pô, perguntei se é. É, Não vem me ó, pentecostalizar muito, não, porque eu já sou muito pentecostal pra ser reformado. então, a gente sempre tem uma hora dessa na infância que a gente vai atrás dos nomes, né? Quando eu cheguei para minha mãe e perguntei o que era, ela falou, é por causa do seu pai, uma homenagem ao seu pai. Falei, pronto, aceitei. Nunca fiquei correndo atrás, assim. Realmente, heraldo significa arauto ou um comandante e tal. Mas para mim Olha, está muito mais ligado à figura do meu pai. segundo o Google aqui, significa comandante do exército. É mesmo? É a variante italiana de heraldo, que tem a mesma origem de Haroldo, do germânico, Então, eu não sei pronunciar o Só que o nome. meu heraldo é sem H, viu? Não, pois é, uhum. exatamente. Heraldo sem H, que é a variante de heraldo da italiana. É a variante italiana de heraldo com H, entendeu? E aí tem a origem desse cara aí germânico,
composto pelos elementos HER, que significa exército, e o AUD, que quer dizer governar. Então tá no rumo. Não, mas aí tu já inventou, já. Não, tá aqui, né? Não, tá na internet, é Enfim, verdade, então. tá na internet, é verdade. É na Mas Wikipédia? Se for Wikipédia, deve ser mesmo. comandante de exército, né? Comandante de exército. Não, É o que se destaca aqui nos significados. Tá no livro dos nomes e dos sonhos. Vê aí pra mim o que é sonhar com a bicicleta azul, Book. Heraldo, eu já te perguntei isso antes, mas acho legal a galera que nos escuta, para te conhecer melhor também, aí o sobrenome, né? Tapajós, de onde vem, acho muito legal. Cara, eu sou indígena, eu sou Tapajó. A nossa aldeia fica lá em Santarém, fica 6 horas de barco lá de Santarém. Meus pais, inclusive, chegaram hoje em Santarém e eles vão desenvolver lá uma quarta ação. A nossa aldeia, uma quarta ação de saúde. A nossa aldeia fica no território indígena Cobra Grande, a aldeia Caridade. E aí a nossa aldeia está ligada a mais 5 aldeias territorialmente, né? E da minha aldeia, onde minha mãe nasceu, todo mundo já veio para a cidade. Né? Eu tenho uma tia que voltou para lá, que ainda mora lá. Então, só que a gente nunca perdeu o elo com a aldeia, com o local. E como todo mundo veio para a cidade estudar, né? Eu tive muitos tios que participaram desse processo. Tem muita gente da saúde na minha família também. Então, a gente tem desenvolvido essa ação de saúde para as outras aldeias do território. Então, a gente tem esse lado indígena nosso aí. Né? Se tu perguntar para o meu filho de 6 anos, ele sabe falar. Ele pergunta se tu é índio. Não, não sou índio, eu sou indígena. Sou indígena. Olha. É isso. Então não é certo falar que alguém é índio. Não. Não é certo, porque o nome índio foi quando o pessoal, supostamente, os portugueses queriam chegar na Índia, né? Uhum. Aí quando chegaram aqui, falaram, olha, tem os índios aqui. Então veio um estereótipo pra gente, né? E tem um estereótipo que os indígenas falam, não, isso aí não é ideia, não é isso que a gente quer passar. Né? Quando a gente pensa no índio, com cocá, com a pintura de rosto, fazendo... Cara, não. Os indígenas estão aí na sociedade, a gente está estudando, a gente está servindo. Tem até indígena que é pastor. Tem até indígena que é pastor, bacana. Só que a palavra indígena tem mais a ver com quem chegou primeiro na Terra, quem estava primeiro, quem é nativo. Então a gente se identifica como indígena por causa disso. Então é aldeia, né? Isso. Caridade, né? Fica perto de Alenquer? Sabe me dizer? O pessoal que já foi a Alenquer diz que sim. Fica para aquela região de lá. Né? Eu nunca cheguei até Alenquer. Geralmente, quando eu vou para aquela região, vou no máximo até a nossa aldeia. Ah, entendi. É a região do Lago Grande. Entendi. Eu tenho muita família em Alenquer. Bacana, fui lá, eu acho que algumas vezes quando era criança. Eu lembro de uma vez em especial, né? Mas eu acho que foi mais de uma sim. Entendi, cara. Tu respondeste antes do termo se era índio ou indígena. Eu ia te perguntar isso, eu estava guardado aqui para te perguntar isso. Então o certo é falar indígena. E vocês, e tu sabes falar algum idioma próprio da tua aldeia ou só as gírias daí da Sacramento mesmo? As gírias eu conheço bem, né? Eu me seguro às vezes, me controlo para não falar. Só que assim, nós fomos aculturados, né? Eu já nasci em Belém e os tapajós em si eles passaram por um processo de aculturação. Isso se tornou mais intenso quando a gente perdeu a nossa língua. Uhum. E isso aconteceu quando os jesuítas chegaram no Brasil. Eles chegaram com a missão de... Tem alguns livros que falam sobre isso. Eles chegaram com a missão de evangelizar, ou de evangelizar não, de catequizar os indígenas brasileiros. Só que era muito difícil eles aprenderem todas as línguas de cada etnia. Então, aí eles criaram uma língua baseada no tupi, e chamaram essa língua de língua comum, que é o Nhengatu. E aí a coroa falou, a partir de hoje, os índios, né, têm que aprender o Nhengatu. Depois de um tempo, eles foram proibidos, nós fomos proibidos de falar a nossa língua e era só para falar o Nhengatu.
né? Infelizmente, o meu povo aderiu a isso. Depois de um tempo, foi proibido o Nhangatu e era só para falar o português. Então, os antepassados que eu ainda convivi, tipo a avó, ainda conheciam algumas palavras soltas no Nhangatu, só que a gente já falava português, então a gente já perdeu. E algumas palavras dessas estão, por mais que a gente não conheça, já está dentro da nossa cultura. Faz parte do nosso vocabulário. Tipo, tua família de Alenquer, tu sabe o que é piracuí, né? Sim, com certeza. Sabe, Buki, o que é piracuí? Não. Não sei. Explica aí, Thiago. Olha, piracuí é uma farinha de peixe. Pronto. Cara, é Por uma quê? das melhores comidas que É verdade, pra é verdade. Pra mim é uma Eu das já melhores comi, comidas que eu a esqueci. gente tem aí. É isso. Cuí no Nhangatu é farinha e pirá é peixe. Vai me dizer que tu nunca deixou cair cuí de pão em cima da cama e tua mãe te brigou? Eu já comi essa farinha, eu só não lembrava realmente. Eu me lembrava que era uma comida, mas eu não lembrava o que era. E a gente, E eu me lembro que foi gostoso, né? Heraldo, falaste disso, eu lembrei que a minha mãe falava, olha só, tá só cuí de pão aqui. Nossa, tá só cuí de farinha. Que cuí de farinha é redundante, né? Sim. Mas tá, nossa, cheio de cuí aqui. É isso, a gente fala e aqui nos fala, né? Eu moro no sul do Brasil e aqui a gente não fala isso. Eu falei outro dia aqui pra Manu, que é minha esposa, e eu acho que eu falei outro dia na mesa. Aí eu fiquei pensando, pô, mas ela não vai nem entender, né? Mas eu acabo ensinando pra ela algumas coisas que pra gente é mais gíria, né? Acaba Aí tu virando pode falar gíria. para ela, ó, isso aqui é indígena. Essa é língua Nhangatu, uma língua perdida aí, só que já tem gente que está sendo formada no Nhangatu, acho que a UFOPA está formando acadêmicos de letra em Nhangatu, Caraca. né? E, Que é para e, esse processo de retorno cultural, de busca cultural. Heraldo, então tu até fizeste a rota completa, a rota universitária completa da capital. Tu fiz das públicas, não foi? Tu foste. Tu só não fez IFPA, né? Não fiz. Mas tu fez das universidades, tu fez UFRA, UEPA, UFPA. Isso. O que tu fez em cada um desses lugares aí? Cara, UFRA eu fiz engenharia florestal. Aí eu estava saindo do colégio, tinha 17 anos, aí queria fazer, eu já queria fazer teologia, só que naquele momento meus pais não curtiam muito essa ideia, e eu era muito novo, e aí eu fui fazer alguma engenharia e me orientaram a fazer florestal, porque tinha uma área de humanas que ia poder me envolver também. Fui ver na UEPA que tinha engenharia ambiental, achava que era a mesma coisa, e fique muito claro, não é a mesma coisa, tá? Não é. É bem diferente. Florestal de ambiental. Não concluí nenhum dos dois, que aí fiz teologia e, cara, me identifiquei muito com humanas, nessa área de humanas. E eu estou fazendo pedagogia agora na Federal. Estou concluindo. Pedagogia. Pedagogia. Tá no último ano. Último ano. Então tu gostou mesmo foi da área de divinas. Aí tu desceu um pouco, tá na área de humanas agora. Ah, é isso aí. Mas aí, tem muito Paulo Freire mesmo? Curso de pedagogia? Posso contar um segredo para vocês? Não, pode contar, pô. Conta aqui. Ninguém vai saber. Rapaz, a gente, até agora, eu não fui obrigado a ler nenhum livro do Paulo Freire. É sempre muito citado, só que a gente vai estudar outros teóricos. Entendi. E quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor? Não, claro que não. Não? Claro que não. Assim, Paulo Freire tem essa corrente marxista muito forte, entendeu? Eu não tenho. Entendi. Eu não tenho. Né? Eu não consigo entender que a educação vai desencadear a educação mais moderna, que o sistema educacional que mais vai contribuir com a sociedade é o sistema baseado numa filosofia marxista, do materialismo histórico. Cara, nem tudo se resume a isso. Né? As crianças, os jovens, os adultos, ele tem muito mais do que a sua situação econômica para falar. Então, nem tudo é uma questão de oprimido e opressor.
Entendi. Mas tu que é um bolsonarista de carteirinha aí, eu sei, tô brincando, eu sei que tu não é um bolsonarista de carteirinha. Eu sei que tu nem é bolsonarista. Também Mas, não. mas o Paulo Freire, o método Paulo Freire, o método freiriano, é verdade que ele jamais formou um intelectual neste país? Ele nunca botou uma criança para aprender a ler neste país? É verdade. Cara, é verdade. Teve um. Foi no Pa- período da ditadura, né? Não, Período eu da vou ditadura. fazer mais uma pergunta. Desculpa, eu vou te interromper porque tu vai ter que me responder tudo junto. Paulo Freire, o método de Paulo Freire é um método adotado nas escolas públicas brasileiras? Pode responder em sequência, por favor. Tá bom. Paulo Freire, quando ele começou um método que era para adultos, que o grande diferencial do método dele era usar as coisas do dia a dia, sabe? Uhum. Palavras do dia a dia. Só que aí, como ele era muito focado na questão do indivíduo, na formação crítica, e aí era o período da ditadura militar, aí pegaram e convidaram ele para se retirar do país. Então ele não concluiu aquele processo de formação que ele tinha aqui, mas a teoria acabou influenciando muita gente, a maneira como ele falava, é realmente muito bom, recomendo ouvir. E só que aí nesse processo a gente vai compreender que o método dele, cara, é um método baseado no americano. Uhum. O método que é tido como o método Paulo Freireano aqui, né? O processo que ele vai fazendo de alfabetização, ele pegou um método que tinha de um americano e ele fez pequenas mudanças, porque, inclusive, originalmente o método estava muito ligado a uma questão mais bíblica, de formação bíblica e tal. Então ele retirou tudo isso do método e trouxe para cá para o Brasil como um método revolucionário, né? E aí, basicamente, a gente estudou lá sobre os métodos de alfabetização. A gente não para estudar Paulo Freire. A gente vai estudar outros teóricos hoje. Qual é o método utilizado nas escolas públicas brasileiras? Hoje é muito... Eles defendem um método que é um método... É uma mistura do método fônico com um método sintético, né? Basicamente, quando a gente aprende a identificar a turma, ver a dificuldade da turma e relacionar esses métodos mais globais, mais analíticos e tal. O que é o método fônico? É repetição. É a repetição do fonema para a criança ir se acostumando, né? Só que enquanto a criança vai ouvindo esses sons, a gente vai introduzindo algumas palavras, algumas sílabas, né? E aí você tem educadores que preferem vir das sílabas para as palavras e das palavras para as frases, tem outros que preferem fazer o caminho contrário. Eu defendo que é uma mistura de tudo isso aí. Então não é o método Paulo Freire. Não é. Entendi. Poxa, então essa é uma das grandes mentiras que espalharam nos últimos anos aí. Tem uma questão política aí. Tem uma frase dele que é: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E pelo menos pelo que eu sei, essa frase é dele. O que me leva à lembrança de que quando eu era garoto, em tempos mais distantes, eu lembro que algumas vezes professores entravam nas salas, né, principalmente em ensino fundamental. Professores entravam nas salas lá e diziam assim: olha, quando ele ia se apresentar, ele ia começar a dar aula de uma disciplina, dizia assim: olha, eu estou aqui na frente, mas não é porque eu sei mais do que vocês, sabe? Aí toda vez eu pensava a mesma coisa, eu falei: meu Deus, eu só venho perder tempo aqui, sabe? O cara não sabe mais que eu, cara. Ou Tô eu, lascado. eu sou um completo idiota, porque não pode ser. Ele não sabe mais que a turma toda, mas ele sabe as coisas que eu não sei. Quer dizer que há saberes diferentes. Então, eu não sou anti-Paulo Freire, né? Até porque eu nem tenho conhecimento suficiente de Paulo Freire para saber, para dizer que eu sou anti-Paulo Freire. Eu sei de algumas coisas como, tipo, ele influenciou bastante a educação da Coreia do Sul, pelo que eu sei. Um bocado da educação norte-americana. Tem aspectos da educação norte-americana que foram influenciados por ele.
Mas eu não conheço o suficiente para ficar batendo nele, assim, entendeu? Cara, nem vale a pena, sabe? É muito utilizado como bandeira política hoje no país. Tudo vira bandeira política aqui hoje. Então, não vale muito a pena isso, não. Mas eu até entendo quando os professores falam essas coisas, o que eles têm por trás. Não concordo, né? Eu acho que eu tenho aprendido que a gente tem que ser persuasivo. A gente tem que falar as ideias claramente, entendeu? Tem algumas pessoas que acham que isso é humildade se eu não mostrar, assim, não colocar as palavras de uma maneira tão contundente, porque tem várias verdades. Não, cara, tem que falar, né? Se eu estudei, se eu compreendo, eu vou defender o que eu compreendo. Se tu não concorda comigo, tu tem liberdade para discordar, para contra-argumentar, tal, mas aí fica aquele negócio assim, eu não concordo muito com isso, não. Agora, Heraldo, falaste aí dessa questão, o Thiago perguntou, mas tem tudo isso de Paulo Freire mesmo, aí tu falaste que tem muita questão política no meio dessa discussão aí, né? E aí, pegando esse gancho aí, já que tu é da área, né, pedagogo, educador, em meio aí essa onda toda aí que está acontecendo, o que tu vê aí, qual a tua visão sobre essa questão dessa doutrinação que a galera que se diz de direita, conservadora, bolsonarista fala que tem acontecido tanto, esse progressismo todo nas salas de aula e tal, como é isso aí? É assim mesmo ou tem muito exagero? Tu gosta? O Book gosta de polêmica, né? Tu quer saber se tem balbúrdia mesmo na universidade, né? Só tem É porque direto, né? Na internet estão batendo nisso aí direto. E aí, às vezes, tem um certo desespero, assim. Estão fazendo com a nossa educação e tal. É tudo isso mesmo? Ou tu acha que também entra por essa questão política que tu falaste, né, antes? Cara, eu tô saindo de lá, né? Eu tô vivendo, então tem um ambiente de muita liberdade na Universidade Federal. É muito grande, cara, muita coisa, são muitas microculturas lá dentro. Uhum. E a gente vai, a gente aprende, a gente encontra, eu acho que realmente, entendo, o ambiente acadêmico é o ambiente para a gente ter acesso a ideias diferentes. Na prática, eu preciso ter segurança daquilo que eu acredito, daquilo que eu vou defender. Mas que existem pessoas que intencionalmente são doutrinadoras, existem. Uhum. Existem sim. Alguns colegas meus, por serem talvez muito mais novos, né, acabam se levando porque ainda não ouviram talvez um outro lado, né? O que de fato o outro lado pensa. Aí hoje a gente é chamado já para abraçar um lado e aí já passa a defender um lado e a criticar o outro lado, né? Então lá dentro acontece isso, porque a gente se envolve com os professores. Existe um envolvimento afetivo nesse processo de confiança. E aí alguns professores intencionalmente vão colocando, falar, acredito nisso, né? Ou então alguns professores que vão mostrando que o processo filosófico parece que tudo vai desencadear no materialismo histórico. Aí quem acha, então isso é o perfeito. A gente sabe que não é, a gente sabe que a sociedade não é assim, que as coisas não são tão simples. Então eu consigo ouvir, conversar sobre o assunto, perguntar um pouco mais, né? Mas tem gente que está lá nesse processo, né? Desde quando eu cheguei na UFRA a primeira vez, eu vi pessoas que estavam no movimento estudantil, de representação estudantil, mas o camarada já estava quase para ser jubilado e ele estava lá e ia para manifestações com bandeiras políticas. Isso existe ainda hoje. Né? E existem pessoas. A universidade está tentando se proteger disso, né? De pessoas que entram como alunos, mas entram com outro processo. Nem se forma, não conclui o curso e tal, mas ainda assim, a grande maioria que está lá, a grande maioria dos professores são pessoas extremamente capazes, extremamente sérias, extremamente dedicadas, que estão se especializando, que estão contribuindo muito, sabe, com a sociedade, cara. Muita coisa boa tem saído de lá, né? Na Federal, eu estou tendo a oportunidade agora de ampliar a minha visão de pesquisador, que antes eu não tinha muito, sabe?
A teologia me ensinou a estudar muito, a recorrer aos livros, só que não de pesquisar da maneira como a federal tem me dado agora. E lá tem muito professor bom nesse sentido. Tu gosta de estudar na federal? Gosto nesse sentido de pesquisa, cara. É a maior e melhor do norte, né? É, melhor do norte. Tu estuda no básico, né? Básico. E é bem colocada no profissional, ranking, né? profissional. É bem colocada no ranking, né? Inclusive, a FPA. Tá no ranking. Em algum lugar ali. Sim. Não, mas é bem colocado. Tem alguns cursos muito bem colocados, principalmente. Então, tu estuda no profissional. Qual parte ali do profissional que tu estuda? Bem na direção do terminal. No primeiro bloco, assim. Sim, já tenho uma ideia, então. Lá é o bloco de pedagogia. Eu acho que é perto de onde eu estudava também, né? Uhum. É verdade, né? Tu estudava no profissional. É verdade, tu estudava no profissional também. Só que quem pega a passarela principal, tu vai direto, dobra pra direita quando chega nela. Vocês fizeram o que lá, na Federal? Eu fiz licenciatura em Educação Musical. Eu fiz administração lá, mas eu não terminei não. Eu vim embora pra cá. O bloco do Heraldo vai pra esquerda e o meu vai pra direita. Então... Aí o teu bloco ficava antes do meu ali. Eu ficava ali na administração, ali para trás do Naia. A administração, quando entra lá no terminal, vai pro lado esquerdo, né? Passa ver o pezinho lá. Exatamente, ver o pezinho. Ainda tem o não sei se tu comes lá no ver o pezinho? Não, cara, eu sou da RU, né? RU. Firme e forte. Poxa, eu comia às vezes lá porque Você não pode perguntar um negócio desse aqui. Não, ainda tem sabe me dizer se ainda tem o lanche da Val, o box da Val lá? Tem, é o mais movimentado. O pessoal firme e forte. O pessoal que é mais granado vai na Val. Eu lembro desse lanche até hoje. É dos tops, sabe? O pessoal que tem recurso e tal. Você já vê chegando diferente, se veste diferente. Eles vão tudo pro lanche da Val. Não é bem assim as coisas que funcionam assim. Isso aí, tu percebeu que lá era onde o Thiago mais frequentava, né? Eu e tu, a gente era mais ali da galera mesmo do RU, né? O RU era assim, só dobrando a Val, vai direto. Isso, assim. Exatamente. Mas, poxa, não, mas eu entendo quem precisa almoçar lá na RU. Dá vontade de comer lá de vez em quando. Mas a fila é muito grande. Dava pra ficar, não, ia pra casa, cara. Eu não morava tão longe, né, da Federal assim. Aí era mais fácil almoçar em casa. Tinha que ir pra casa mesmo. Pra casa, aqui, tipo, deixar lá pra quem. Tem gente que mora longe, estuda na Federal, sabe? E tu ainda ficar, tipo, tomando um lugar de gente que tá lá e vai ter que ficar na universidade. Vamos pra casa, aí, né? Melhor comer na Val, né? Não sei naval, não. Você naval uma vez que eu peguei uma marmita lá e levei pra casa. Eu e meu irmão Caleb. Levei meu irmão uma vez pra assistir o meu irmão mais novo, pra assistir uma aula lá de administração. Eu tinha uma equipe de nutricionistas que sempre ficava por lá. Eu acho que tu já deve ter respondido algumas perguntas. Eles ficavam assim na saída, às vezes ficava algum aluno, né, do curso com prancheta assim. O que você achou do almoço? Disso e tal, melhorar alguma coisa? Aí eu sempre falava a mesma coisa. Precisa aumentar o tamanho da concha e da colher. Aí a moça me olhava assim. Aí depois de um tempo, quando era mesmo a moça, né, ela já começou a lembrar de mim, porque eu sempre falava a mesma coisa. Mas era muito legal, eu gostava muito da comida. O jantar, eu gostava quando eles colocavam aqueles pedaços assim de goiabada. Cara, eu nunca jantei lá. É muito eu legal. estudo de manhã, né? Aí tem muita coisa da igreja. Mas olha, eu nunca reclamei a comida de lá, do RU, porque eu estudei na UFRA na época que o almoço lá era de graça na UFRA. Ô, louco! Que ano foi isso? Eu entrei lá em 2008. Caramba, Heraldo. Quem era o reitor? Heraldo é não velhão, lembro, cara, não lembro. Quem era o reitor, Buki? Quem é? Que negócio é esse, Buki? Quem é que sabe isso? Eu sabia quando eu estudava. Claro, pô, tu ficava se metendo em movimento político lá e tu sabe. O Heraldo é um pastor. Eu entrei em 2008, Heraldo. Pô, cara, Eu você tá entrei em com 2012. 31? 31.
O Book entrou em 31. 2012, eu entrei em 2013. Sou um garoto ainda, rapaz. Vale assim comigo, Entrei em não. 2012, um ano de diferença. É, isso mesmo. 2008 eu E, tava no primeiro ano do ensino médio. verdade. É, Eu não me lembro exatamente onde eu estava nesse período aí. Mas eu sei que eu devia ter alguma ligação ainda à escola estadual de ensino fundamental e médio, professora Ana Teles. caramba, a 2008? Teles tem história. Lendária escola de Benevides. No 2008, Book, eu sei onde tu tava. Tu tava no teu segundo ano do seminário, tinha acabado de terminar o Projeto Marcos. Não, sim, eu sei. É verdade. Mas é porque eu digo ligações, entendeu? Ah, tá, sim, sim. Ligações. Ligações. Exatamente. Eu saí do violoncelo, da orquestra, no final de 2006, depois de uma frustração lá, de não ter ido para uma turnê que ia ter na época lá, que a gente passou meses se preparando e tal, e os empresários brigaram, brasileiro e americano lá. E aí a gente ficou à deriva em relação ao que a gente fazia em Belém, na escola de música. E nesse período eu já estava inclinado aí ao Projeto Marco já há algum tempo, conversando com o Nil, né, nosso amigo. E aí acabou que a gente entrou junto, 2007, nossa turma no Projeto Marcos. Exatamente. Foi o ano do Pan-Americano, no Rio de Janeiro. E isso, inclusive a temporada de acampamento era baseada nisso aí, correndo para o alvo. Eu lembro que eu tinha uma camisa azul, uma regata azul do Pan-Americano mesmo. Uhum. Eu me Eu lembro não. até do versículo da temporada que vinha na camisa. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Aí Filipenses. Foi um versículo bem marcante para a gente na época. Teve muito significado. Tinha. Tu nunca trabalhou em equipe do Palavra da Vida, do acampamento, não, né, Heraldo? Não, cara, eu Não. nunca fui para um acampamento do PV. Acredito que eu só vim descobrir de fato o PV 2012. Rapaz, É, eu já tinha vivido muita coisa nesse tempo aí. já, claro. Foi Olha, o Ceflau que eu fui fazer, era no PV. Aí de lá, Ceflau. aí eu tenho voltado lá desde 2014, pelo menos uma vez ao ano eu tô por lá. O Ceflau O pessoal do continua Projeto Marcos. acontecendo lá? Não, cara, o movimento esportivo mudou bastante hoje. Então a gente, só falar rapidamente, o movimento esportivo são pessoas no mundo todo que entendem o esporte como uma linguagem para fazer discípulos de Cristo. Uhum. Né? Inclusive, vocês tiveram a oportunidade de entrevistar o nosso líder nacional hoje. Sabe quem é, né? Oh, O André Dixon. André Dixon. É. Não sei grande quem é. André. Abraço, E, André. e aí a gente, como mudou bastante a questão do currículo, do movimento, e mudou também lá no PV, tinha diminuído a grade de 4 para 3 anos, né? Então aí eles diminuíram os treinamentos. Ainda tem algum local no Brasil que estão fazendo um Ceflau, mas o Ceflau é um currículo de 7 dias. Né? Então a gente tem dado outros treinamentos aqui na região. Lá no PV tem acontecido o Gol Comunidade, que é para poder treiná-los, para chegar na comunidade, fazer uma leitura das necessidades da comunidade e aplicar ou criar novas ferramentas para as comunidades que eles chegarem. Bacana. Uhum. É bem interessante. Então, tu é bem envolvido nesse negócio aí de esporte. Tô, cara, muito envolvido. Foi Muito isso que tu envolvido. foi fazer lá em Portugal, né? Foi isso. Lá o treinamento foi um encontro de Go Comunidade, um encontro de Go Play da Europa lá. Entendi. Quanto tempo durou lá? 4 dias. 4 dias. Foi só tu e quem? Tu e tua esposa, tu outro Cara, eu pastor? tive o privilégio, né, de sair daqui com o pastor Rodrigo, que ele é auxiliar na Memorial, é o pastor de missões e de crianças hoje da igreja. Então, isso é muito raro acontecer, né? 2 pastores de uma igreja só irem para um treinamento assim. Aí foi o pessoal do movimento que mandou a gente. Então, a gente conseguiu também fazer o esforço de levar a Denise, a minha esposa. Que E bacana. aí foi um tempo muito bom, muito bom. Né? Em relação ao conteúdo, a gente já conhecia daqui do Brasil,
mas em relação às experiências, às conversas, porque a gente estava conectado a gente da Europa que assim, a gente nem imagina gente da Bósnia, da Hungria, da Bélgica, do país de Gades, e poder conversar com esses caras e falar a mesma língua que eles, assim, a língua esportiva e a língua do reino de Deus, né? Porque era no inglês e o inglês era difícil para gente. Mas de poder saber que a gente está passando por dificuldades e encontrando soluções, a gente voltou muito motivado de lá. Heraldo, eu vou, antes de encaminhar para o fim aqui, né? Antes de tu vai fazer as tuas considerações finais, que o Book que é o nosso MC, o mestre de cerimônias, ele sempre faz esses pedidos e tudo mais. Eu quero pedir, eu quero entrar num outro assunto, mas é breve mesmo, que é, tu tá com 31 anos de idade, a gente é novo ainda, não por muito tempo mais. E como é que tu te sente, cara, sendo agora a nossa geração responsável por uma parte significativa do mundo? A gente está pastoreando, a gente está nos cargos de chefia em alguns lugares, a gente está liderando algumas coisas, tu está criando um filho, sabe? Tu tem gente debaixo da tua responsabilidade. E a vida está seguindo esse fluxo, sabe? O rio da vida, ele continua correndo. Como é que tu te sentes nisso? Tu olhas para si mesmo e pensa assim, eu sou um jovem ainda, eu ainda me sinto alguém que há alguns anos eu era um jovenzinho entrando na universidade, ou tu olha para si mesmo agora e pensa, esse é o tempo que eu estou vivendo e a juventude se foi, sabe? Como é que tu te sentes agora? Eu tenho me sentido muito motivado, cara, muito motivado. Teve um rapaz que uns meses atrás parou e perguntou assim, Heraldo, qual foi o teu tempo de ouro assim da tua vida? Cara, o tempo de ouro é agora, porque foi muito bom a minha infância, foi muito rica, foi muito feliz. A minha adolescência, a minha juventude, conheci muita gente, muitas oportunidades, mas esse tempo tem sido um tempo muito bom. Desafios, tudo que a gente está enfrentando, as dificuldades aí em várias áreas, mas eu me sinto muito motivado para encontrar soluções. Eu entendo que as coisas não são mais como antes para mim, né? Porque quando eu relatei que eu entrei na universidade com 17 anos, eu estava sempre acostumado a ser o mais novo de alguma coisa que eu ia fazer, sabe? Era o pastor mais novo, era o seminarista mais novo e tal, sempre o mais novo. Quando eu cheguei na universidade, eu era o segundo mais velho, agora na federal, né? Fazer pedagogia. Eu era o segundo mais velho da minha sala. Assim, uns 40 alunos, eu era o segundo mais velho. Então, opa, já era diferente. A maneira como as pessoas já me olham mudou, e isso é natural do tempo. Eu não quero acelerar as coisas, porque a gente está vivendo tanta coisa boa, mas eu me sinto animado porque a gente está aqui com 30 anos. Tem muito que a gente vai crescer ainda, tem muito que a gente precisa crescer. A gente precisa conhecer, ter mais experiências. Mas se eu coloco aqui, a gente hoje, a gente tem o quê? Talvez um espaço de 20 anos para servir. Se Cristo não voltar, a gente tiver saúde até lá. Então eu estou animado para a gente marcar essa geração, cara. Eu estou animado para a gente servir e conhecer mais pessoas e talvez preparar essa próxima geração que está vindo aí, nossos filhos ou talvez outra geração, e poder dar uma base para eles irem muito mais longe que a gente. Talvez quando eles tiverem 30 anos, eles terem muitas mais possibilidades para servir o reino do que a gente. Então, me sinto motivado a isso também. E especialmente... Pode falar. Não, peço que tu termines aí, porque eu não quero te cortar, não. Especialmente aqui na região norte. Porque é a sensação que os grandes talentos daqui, para ser alguém na vida, eles têm que sair daqui. E eu acredito que não. Deus tem pessoas aqui para a região norte. A gente tem muitas dificuldades e tem muitas oportunidades por causa disso. Aonde mais no Brasil ou no mundo as pessoas podem servir com pessoas de alta renda, servir pessoas de alta renda, anunciar o evangelho ou fazer qualquer coisa para elas, ter pessoas de classe média, ter pessoas em situação de pobreza.
ter situações de criminalidade, nós termos um lado cultural muito rico na nossa região. A gente tem acesso a indígenas, a quilombolas, a ribeirinhos. Isso aqui, cara, a gente está dentro da Amazônia, a gente é a maior cidade da Amazônia. E teve uma fala lá em Portugal de um missionário português, que ele estava explicando um pouco do que a gente estava fazendo lá para as outras pessoas, e falou assim, se você pegar Belém do Pará, Belém não é a maior cidade do Brasil. Mas se você recortasse Belém do Pará e colasse na Europa, em qualquer lugar da Europa, ela seria a maior cidade da Europa. Então, a gente pode servir a Deus hoje e servir aqui, né? Venham para o norte, venham para cá, sirvam aqui. A gente está precisando de gente aqui, precisando de trabalhadores aqui. Amém. E a vida é curta ou a vida é longa para fazer essas coisas? Cara, é tudo muito curto. O primeiro movimento que eu fiz parte na igreja era os embaixadores do rei. Não sei se o Book chegou a viver algo com os embaixadores. Eu não tive esse prazer, só de ouvir falar as histórias. Os meus irmãos que tiveram essa experiência. E nos embaixadores tem uma frase que é mais ou menos assim, que a vida é curta e vai passar muito depressa. Somente o que você fizer para Deus é que vai permanecer. Então, de lá para cá, eu tenho tentado viver ao máximo, sabe, o que Deus tem para a gente viver. Legal. É isso aí. Heraldo, estamos chegando ao final do nosso episódio. Cara, a gente quer te agradecer muito por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Saiba que é um prazer muito grande. Muito obrigado mesmo por esse tempo. É sempre enriquecedor conversar com você. Apesar da gente a gente demora, né, a se falar e tal, mas, enfim, para ver se eu consigo melhorar essas questões aí. O Thiago Marcondes vive me batendo nisso. Mas eu tava lembrando, eu falei até pro Thiago, cara, acredita que eu não tenho o contato do Heraldo até hoje? Olha só, né? Então, isso aí é uma coisa que eu já vou tentar ajustar isso nesse breve momento aí, durante os próximos dias. Mas, fechado esse parênteses aí, cara, muito obrigado. Não sei se você ainda tem... Tu tens ainda alguma consideração final? Eu acho que você teve uma boa palavra aí agora, né, pra gente. Mas acho que já foi. Mas se tu quiseres falar mais alguma coisa, quiser se despedir também, fica à vontade e a gente vai estar encerrando agora o nosso episódio, beleza? É só para agradecer agora a oportunidade e agradecer os amigos também, provavelmente, que vão estar ouvindo isso aqui. E o Book e Thiago, eu falei isso da outra vez que a gente conversou, eu quero só ser amigo de vocês. O Book deixou muito claro, porque a gente não é amigo ainda, que ele não tem meu número, mas a gente já vai resolver isso. E é muito bom, cara, muito bom estar com vocês e que Deus continue abençoando aí esse tempo nas igrejas locais, nas famílias de vocês. Amém, amém. E no admirável novo podcast brasileiro. Amém. Isso aí. Amém. Heraldo, pastor Heraldo, muito obrigado, meu querido, por você estar aqui com a gente, participando de mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro, juntamente aqui com meu amigo Thiago Bentes. Estamos chegando ao final. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos que conseguiram ouvir a gente aí, conseguiram ouvir a gente até o final. Abraço. E sigam a gente aí, nosso canal oficial no YouTube. Também temos a nossa página. Mais informações, pode falar com esse jovem Bentes chamado Thiago aí, que ele pode sempre estar à disposição para conversar com vocês. Grande abraço. Até mais, galera. Tchau, falou, Book. Tchau, Heraldo. Falou.